Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende do horário que você está acompanhando aí o nosso vídeo. Eu queria voltar aqui, antes da gente começar aquelas nossas propriedades que ficaram faltando para falar para vocês. Queria só retomar bem rapidamente aqui a parte inicial de potenciação, tudo aquilo que a gente já viu em sala de aula, para aí sim, posteriormente, a gente conseguir falar das nossas propriedades, certo? Então, potenciação é um certo A elevado a M, isso quer dizer que o nosso A vai aparecer M vezes, certo? Existem M fatores com o valor número A, e eles vão ficar sempre se multiplicando. A gente tem um exemplo aqui muito claro, né? 2 elevado à terceira é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, o nosso A, valendo 2, ele vai aparecer aqui 3 vezes, porque o expoente vale 3, beleza? Se a gente quiser dar nome para esses nossos elementos, a gente vai chamar o 2 de base, o nosso 3 é o expoente e esse nosso 8 é a nossa potência, beleza? Por enquanto, eu quero trabalhar com vocês com expoentes inteiros, seja ele negativo, seja ele positivo, tá? Posteriormente, a gente trabalha com números aí racionais, mas por enquanto a gente vai trabalhar somente com números inteiros. Ótimo! E aí, o que a gente já tinha até falado aqui também, que é importante a gente lembrar, que se a nossa base ela for negativa, por exemplo aqui, ó, menos 2 elevado a 3, ou um menos 2 elevado a 4, nesse primeiro exemplo a gente tem que o menos 2 ele vai aparecer para a gente 3 vezes, por causa do expoente dele. Então, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, se a gente fizer primeiro a multiplicação do sinal, menos com menos dá mais, com menos dá menos. E 2 vezes 2 vezes 2 é 8, certo? Já falamos aqui desse nosso expoente. Vamos para o outro exemplo, para depois a gente já juntar essas duas informações. Se o menos 2 estiver elevado a 4, ou seja, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, a nossa base aqui aparecendo 4 vezes, por causa do expoente 4, na regrinha do sinal, menos com menos mais, com menos menos, e menos com menos resulta em mais 16. Então, o que a gente precisa observar? Se a nossa base é negativa, o expoente for ímpar, o resultado final ele é negativo. Se a nossa base é negativa, mas com o expoente par, o resultado final vai ser positivo, beleza? Tudo isso aqui é só uma revisãozinha para sim a gente conseguir falar das propriedades com muito mais clareza, beleza? A gente continua daqui a pouco. Então vamos lá, pessoal. Falamos da parte básica da potenciação, né? Agora a gente continua para falar das propriedades, beleza? Então, algumas das propriedades mais importantes aqui, que para dar algumas definições importantes ali na frente, a gente vai precisar delas, beleza? Então a primeira, se eu tenho duas bases iguais, sendo uma multiplicação entre elas, eu vou ter aqui um A elevado a M vezes A elevado a N, por exemplo. Eu vou conservar essa base na multiplicação e somar os meus expoentes. Então, um exemplo aqui fácil para a gente observar, se eu tenho 2 ao quadrado vezes 2 à terceira, 2 ao quadrado é 2 vezes 2, e 2 à terceira é 2 vezes 2 vezes 2. Eu tenho 5 elementos número 2, eu posso escrever isso aqui como 2 elevado a 5, ou simplesmente conservar a minha base e somar o 2 com o 3, beleza? Se a gente faz isso na multiplicação, com a divisão a gente vai perceber que vai aparecer agora um sinal de menos aqui pra gente. Então, por exemplo, se eu tenho 3 elevado a 6 dividido por 3 ao quadrado, importante que as nossas bases sejam iguais, correto? O 3 elevado a 6 é o 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 6 elementos, né? 6 fatores. E o 3 ao quadrado, 3 vezes 3. Aqui a gente coloca na forma de fração, para você perceber que como eu tenho só multiplicações de uma divisão entre esses nossos números aqui, entre esses fatores, eu posso simplesmente cancelar um 3 de cima com um 3 de baixo e um outro 3 de cima com um outro 3 de baixo. Sobra pra gente aqui no nosso numerador 4 fatores número 3, ou seja, 3 elevado a
quarta potência, beleza? Se você quiser, para ficar mais fácil, né, as bases são iguais, você está tendo uma divisão 6 menos 2. Basta você subtrair os nossos expoentes. E chegamos também a 3 à quarta, beleza? Uma outra propriedade importante aqui é o seguinte: eu tenho uma potência, um certo A elevado a m, e ele ainda está elevado a outro expoente, a um expoente n, por exemplo. A gente vai perceber que vai acontecer aqui, ó, a preservação do nosso A, da nossa base, e a gente vai multiplicar os nossos expoentes. Mas no finalzinho a gente já fala dessa outra igualdade. Vamos só observar com um exemplo, né? 2 à terceira ao quadrado, então A igual a 2, M igual a 3 e N igual a 2, significa que o 2 à terceira, ele tem que multiplicar aqui, ó, ele tem que aparecer na multiplicação duas vezes. Então eu tenho ao quadrado, 2 à terceira vezes 2 à terceira, beleza? Aí a gente volta para essa propriedade. Como eu tenho bases iguais e uma multiplicação, eu conservo a base e somo. 3 mais 3, 6. Ou, se ficar mais fácil e mais rápido, a gente pode simplesmente multiplicar 3 vezes 2 e chegar no resultado 2 elevado à sexta, beleza? E importante, tem uma matéria que a gente não vê com tanta frequência, que é a nossa equação biquadrada, que é importante a gente saber transformar também essa nossa potência de potência de uma outra forma. A gente pode simplesmente trocar a posição dos nossos dois expoentes, m e n. Então, ao invés de colocar o m dentro do nosso parênteses, a gente coloca a letra n. E o m, nesse caso, fica de fora, certo? Então, por isso que a gente coloca aqui 2 ao quadrado elevado à terceira. Como a gente vai continuar tendo uma multiplicação, a ordem dos fatores não altera o nosso resultado, beleza? E agora, duas outras propriedades aqui importantes, só que perceba, multiplicação e divisão, só que as nossas bases agora são diferentes. Então, por exemplo, A vezes B, tudo elevado a m, é o A elevado a m e o B elevado a m. Vamos ver um exemplo. 2x elevado à terceira. Perceba que o A é o 2 e o B é o nosso x. Isso significa que o 2x ele vai aparecer 3 vezes em uma multiplicação. 2x vezes 2x vezes 2x. Lembra, né? Acabei de falar, a ordem dos fatores não importa pra gente. Então, esses parênteses aqui, ó, podem ser eliminados. Isso aqui tudo é multiplicação, não importa a ordem que eu vou fazer essa multiplicação. Então eu escolho pegar os números 2 vezes 2 vezes 2 e colocar como 2 à terceira, e x vezes x vezes x, eu tenho 3 fatores com a letra x, então significa que eu vou ter x à terceira, ou simplesmente 2 ao cubo e x ao cubo, beleza? Isso aqui também vale para a nossa divisão. A sobre b elevado a m é um a elevado a m dividido por um b elevado a m. O nosso fatorzinho importante aqui, ó, é que esse b ele tem que ser diferente de zero, né? Para a gente não cometer um erro aqui matemático de dividir pelo número zero, beleza? A gente continua com mais informações. Para a gente terminar essa primeira parte da potenciação para entrar em notação científica, né? A gente tem que lembrar também que a gente pode ter um expoente negativo. Então, vamos dar uma olhada como que ele vai aparecer para a gente, certo? Fiz um exemplo aqui para vocês. Se eu tiver 2 ao quadrado dividido por 2 à quinta, a gente viu numa propriedade aí para trás que a gente conserva a base e subtrai os expoentes quando a gente tem uma divisão de bases iguais, certo? Então eu conservei o 2 e fiz 2 menos 5, ou seja, a gente chega em 2 elevado a menos 3. Ou, uma outra coisa que eu quero mostrar para você é o seguinte: se eu desenvolver essa nossa divisão, eu vou ter 2 ao quadrado é 2 vezes 2, dividido, colocando na forma de fração agora, né, por 2 elevado à quinta, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, certo? Se eu estou com uma divisão e com multiplicações, eu posso simplesmente cortar um 2 com um 2 de baixo e um 2 de cima com outro 2 de baixo, certo? Em cima, não é que não sobrou nada não, sobrou o número 1, certo? Porque eu estou fazendo uma divisão, então 2 dividido por 2 sobra 1. Embaixo sobrou 2 vezes 2 vezes 2, ou simplesmente 2 à terceira, que a gente pode concluir então que 2 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 1 sobre 2
elevado à terceira. Então perceba que se o meu expoente está negativo, eu inverto a minha base, que antes era só 2, para 1 sobre 2, e o expoente agora fica positivo. Resumindo, né? A elevado a menos m é igual a 1 sobre a. Então invertemos a nossa base, né? E o nosso expoente, que antes era negativo, ele fica agora positivo, beleza? Só para ficar um pouco mais claro, com um exemplozinho aqui com uma fração, se eu tenho 2 terços elevado a menos 2, eu inverto a base, o que era 2 sobre 3 vira 3 sobre 2, e o meu expoente, que era menos 2, vira 2 positivo, beleza? E, consequentemente, quero mostrar para você aqui o seguinte, se eu pegar esse a elevado a menos m igual a 1 sobre a elevado a m, eu posso simplesmente passar esse a elevado a m que está dividindo, multiplicando. Então eu vou ter a elevado a m vezes a elevado a menos m. Tudo isso igual a 1, que foi o que sobrou do nosso lado direito, certo? Perceba que eu tenho aqui aquela primeira propriedade que a gente falou, uma multiplicação de potências de mesma base. Eu conservo a nossa base, que é A, e somo os expoentes. Quando eu somar m com menos m, aparece 0. E isso aqui é igual a 1. Então, se eu tenho uma base A aqui elevado ao meu expoente 0, o meu resultado vai ser 1. Beleza? Qualquer dúvida, só perguntar, só mandar a sua mensagem aí que a gente consegue resolver, beleza? Nosso próximo passo é notação científica e falar também um pouquinho de ordem de grandeza, ok? Até mais!